Bom, obrigado pelo convite. Eu sou uma pessoa muito pouco ortodoxa. Quem me conhece sabe disso. E eu paro qualquer coisa que eu esteja fazendo para falar sobre evolução humana, né? E eu já dei aula, já ensinei evolução humana para os públicos mais distintos que vocês podem imaginar. Desde o cantor Sting até a minha empregada. Então, de maneiras que não tem público que eu ainda não tenha coberto, né, para falar sobre a evolução humana. Hoje eu quero me concentrar, digamos assim, né, mais ou menos entre 7 milhões de anos e a peu près 30 mil anos atrás, né? Basicamente, a evolução que ocorreu no Velho Mundo. Ultimamente, eu tenho organizado as minhas palestras ao contrário. Em vez de dar a palestra e depois abrir a pergunta, eu começo pelas perguntas. Antes de eu começar, eu vou circular para vocês uma pedra, ok? Depois nós vamos falar dela no finalzinho. Vocês peguem, olhem bem e tal, só tomem cuidado para não se machucar, porque isso aqui é sílex e isso tem uma borda muito cortante, tá bom? Mas podem olhar à vontade. Só me devolvam no final, porque isso aqui é patrimônio da humanidade. Não há dúvida de que, das criaturas existentes no planeta, né, o chimpanzé é o nosso parente mais próximo, né? As estimativas variam muito do que tipo de mutação que você usa, mas as estimativas é que a gente tenha de 95 a 98,5% de similaridade genética com o chimpanzé. Então não há dúvida. Inclusive, isso faz com que eu que acompanho a evolução humana nos últimos quase 40 anos, né, a gente, na classificação, a gente foi se tornando cada vez mais próximo do chimpanzé, né? Então a gente já foi de famílias distintas, a gente já foi de subfamílias distintas, a gente já foi, agora nós estamos diferenciando no nível de tribo, e de 2 anos para cá estão querendo diferenciar só no nível de subtribo. Só para esclarecer, eu não estou falando de tribo de índio, né? Tribo aqui é um taxon, né? É uma categoria de taxon, né? Então, a cada dia, estão nos aproximando mais do chimpanzé. E, com essa similaridade genética, não há dúvida de que há. Agora, por outro lado, você olha para as duas criaturas, né? Vamos imaginar que a gente tem aí os tais dos 98% de similaridade, né? Você olha para essas criaturas e essas criaturas, esses 98%, fez um estrago bastante grande, né? Basta olhar para o chimpanzé e basta olhar para a gente. Então, o que se pergunta é, como é que com esse nível de similaridade você tem essa grande diferença, né? Exceto fisiologia, assim mesmo, há uma grande diferença em fisiologia reprodutiva, o fato é que a morfologia é completamente diferente, o comportamento é completamente diferente. Como é que você pode explicar, né, essas grandes diferenças com base nesses 2% só de diferença de identidade genética? E aí precisa ter muito cuidado, né? Precisa ter muito cuidado porque essa similaridade ela é calculada em cima dos genes que expressam proteína, né? E como vocês sabem, né, existe no nosso genoma e no genoma do chimpanzé, né, aquilo que a gente chamava até muito recentemente de DNA silencioso ou de DNA lixo, como alguns usavam, ou seja, DNA que não expressa proteína, né? Então é o seguinte,
E hoje nós sabemos que não tem nada, não existe esse negócio de DNA lixo. Na verdade, esse DNA que não se expressa em proteína no citoplasma, né? Na fabricação de proteína no citoplasma, eles são, na verdade, genes de altíssima hierarquia, porque são eles que controlam os outros genes, né? Então, talvez, quando a gente começar a trabalhar com esses genes de alta hierarquia, esses genes que a gente chama genes controladores, talvez isso mude de figura, né? Porque uma mudança num desses genes de alta hierarquia, uma pequena mudança neles, pode levar a uma grande mudança nos genes expressores, né? Então, precisamos ter cuidado com isso. Para vocês terem uma ideia, como a gente precisa ter cuidado com isso, nós temos com o arroz uma identidade genética de 11%. Nós temos com moluscos, né, uma identidade genética de 40%. Então, alguma coisa está errada aí, né? E nós precisamos descobrir o que está errado aí. Eu acho que é isso. Eu acho que quando nós começarmos a olhar para os genes controladores, esse quadro vai mudar, né? Nós vamos perceber que as pequenas mudanças nos genes controladores é que devem explicar essas grandes diferenças que nós temos com os chimpanzés. De qualquer maneira, mesmo que isso mude, não tem dúvida, é o nosso parente mais próximo na natureza. Mas aí tem um outro problema com o chimpanzé, que é o que eu gostaria de salientar, que foge um pouco da sua pergunta, que é o seguinte, né? Nós repartimos um ancestral comum com o chimpanzé, porque todo mundo acha que a gente repartiu um ancestral comum com o gorila, né? Intuitivamente, a gente pensa, o gorila é muito mais próximo do chimpanzé, então eles devem ter repartido o último ancestral comum. Isso não é verdade, né? Saiu o gorila e ficou um ancestral comum entre nós e chimpanzés que a gente não compartilha com o gorila, ok? Esse split entre chimpanzés e hominíneos, né? Eu vou usar no nível de tribo essa terminação hominíneos, mas já tem gente usando homininá, que seria num nível de subtribo, mas acho que não compensa a gente se deter sobre isso. Então, esse ancestral comum deve ter vivido aí por volta de 7,5, 8 milhões de anos, mais ou menos, né? Por quê? Porque há 7 milhões a gente já tem hominídeo no planeta, né? A gente já tem. Como é que a gente define um hominídeo? Quer dizer, pelo menos até agora. Isso pode mudar, mas eu não... como eu sempre digo assim, tem a versão cor-de-rosa e a versão satanizada, tá? Pelo tempo que nós temos, eu só vou falar da versão cor-de-rosa, mas lembrem-se sempre de que o diabo se insinua das maneiras mais matreiras na nossa área do trabalho, né? O cão é uma coisa muito perigosa, principalmente na minha área. O que as pessoas esquecem, aí você pergunta, bom, nós somos bípedes, os chimpanzés são quadrúpedes, né? Como é que era esse ancestral comum? Na verdade, é um tipo de quadrupedalismo que a gente chama de nodopedalia, né? Ele encosta os 4 membros no chão quando anda, mas ele encosta isso aqui, né? Essa parte, esses nódulos aqui, em cima do chão. Por isso que a gente chama de nodopedalia, né? Mas ele já tem uma coluna que não fica na horizontal, em paralelo em relação ao chão. Já é uma postura inclinada, né? Então, a nossa, vamos dizer assim, intuitivamente a gente pensa, bom, esse ancestral comum devia ser nodopedálico, não é? A linhagem dos chimpanzés manteve essa nodopedalia e nós adotamos a bipedia. Portanto, a bipedia seria o traço marcador da nossa linhagem. Mas as pessoas se esquecem de um mísero e pequeno detalhe, né? Nós evoluímos 7 milhões de anos a partir desse ancestral comum. Mas o chimpanzé também.
Então nós não podemos garantir que esse ancestral comum era mais parecido com o chimpanzé do que com a gente. Pode ser que dê zebra, pode ser que esse ancestral comum fosse muito parecido com a gente e que a nodopedalia é que seja a grande inovação em termos de locomoção. Infelizmente, duas coisas trabalham contra a gente responder essa pergunta. Uma delas é o seguinte: não tem fósseis entre 7 e 8 milhões de anos e o chimpanzé atual. Nada. Tem um chimpanzézinho aí de 500 mil anos, mas isso não é nada, né? Mas nós não temos fósseis nessa linhagem dos chimpanzés. Por que a gente não tem? Porque eles sempre viveram em florestas tropicais e equatoriais, né, que faz com que a conservação fossilífera seja muito ruim. Então vai ser muito difícil a gente encontrar fósseis de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões na linhagem do chimpanzé, né? Diz a lenda, né, que nós... Desculpa, eu estou com um problema na coluna. Diz a lenda que nós, na nossa linhagem, a gente tem fósseis porque a gente vivia em ambientes savânicos, que conserva melhor os ossos. Isso é parcialmente verdadeiro. Parcialmente verdadeiro. Tá? Então, voltamos à pergunta: como é que era esse ancestral comum? Né? Quando você examina os primeiros bípedes, já que nós não temos o ancestral comum, quer dizer, parece que descobriram há 2 semanas atrás, mas no lugar errado, eles não se parecem com o chimpanzé. Então devia ser uma criatura completamente diferente do chimpanzé e completamente diferente de nós. Tá? Porque os primeiros hominíneos, eles não têm uma cara chimpanzóica e são bípedes. Tá? E aí acontece uma coisa, né, que é novamente o demônio, o cão, se insinuando de uma forma matreira. Bom, mas não resta outra alternativa. Porque, como eu disse, o nosso parente mais próximo é o chimpanzé. Então, a minha área de trabalho, por falta de opção, acaba usando o chimpanzé como representante desse ancestral comum. Mas isso é um erro. Tá? Agora, uma coisa é clara, independente de como é que era esse ancestral comum, uma coisa é claríssima: você só entende comportamento humano atual se você entende comportamento de chimpanzés. Principalmente num quesito, né? Nesse momento não há como negar isso, que é a questão da agressividade. Não existe uma sociedade mais cruel do que a sociedade dos chimpanzés. É de uma crueldade absoluta, né? Inclusive com alto nível de infanticídio. Né? Então, assim, a gente só consegue entender a nossa agressividade, né, se nós entendermos como é que funciona uma sociedade chimpanzé. Né? Então, isso não há dúvida. A coisa mais próxima para nós, e isso provavelmente, já que você tem nas duas linhagens, devia estar lá no ancestral comum. Né? Porque senão você teria que imaginar que essas duas coisas surgiram independentemente nas duas linhagens. É mais econômico imaginar que isso estava lá no ancestral comum. Não é? Então, eu para encerrar essa pergunta, eu queria dizer isso. Né? É o nosso parente mais próximo. Não sabemos se ele de fato é parecido com o ancestral comum, não é?
E ele evoluiu 7 milhões de anos e nós também evoluímos 7 milhões de anos, né? Assim como não dá para a gente pegar nós hoje, né, para entender o nosso primeiro ancestral bípede de 7 milhões de anos, talvez também não seja legítimo usar o chimpanzé de hoje para entender o chimpanzé lá de 7 milhões de anos, ok?